Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar aqui mais uma vez, adentrando no seu lar, sua casa, todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui. Meu muito obrigado por você ter aberto o seu lar durante todo esse tempo. Parece que foi ontem o primeiro episódio, o frio na barriga ele ainda continua. Ainda que conheçamos quem são os convidados que vêm aqui, a gente sempre inicia com a pergunta inicial. Mas antes de adentrarmos na pergunta inicial e propriamente no episódio, diga-se de passagem, eu quero agradecer a cada patrocinador, cada parceiro, cada convidado que já passou por esta bancada. Eu costumo dizer que a bancada do DDI é uma bancada mágica, né? Aqui, pessoas boas e do bem têm passado e transmitido a sua história. Meu muito obrigado a todos vocês. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, Isso mesmo. Talvez você não conheça, ou pode o conhecer, mas boa parte dos vídeos que você já viu de uma determinada pessoa aqui na cidade de Arapiraca, que é um marco no estado de Alagoas, tem a mão, tem os dedos, tem o toque, o feeling desse camarada. Estou aqui com ele, grande Aldo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Flaudísio. Muito obrigado aí pelo convite, muito honrado aí, né, de estar nesse podcast, que eu acho que é o melhor podcast da cidade. Ou de Alagoas, é né? Bondade sua. Novo estúdio aqui, como eu estava falando, parabéns mesmo. Esse espaço que eu acho que o povo precisa, né, de se rever. Às vezes, o Raiz, né, que eu participo, pessoas em São Paulo, saudade da minha terra, e são esses bate-papos de idosos, mas agora com pessoas novas e tudo. Você faz um mix aqui, né, de pessoas, né? E é isso. Então, só agradecer muito aí pelo convite, né, de estar aqui batendo esse papo com você. Coisa boa, coisa boa. A gente ainda que saibamos, eu bem iniciei, né, no início aí, falei no início do episódio, ainda que saibamos quem são os convidados que aí sentam, mas eu quero ouvir. Quem é Aldo CS? E o porquê do CS, né? Então, vou contar um pouco quem é. Tenho que contar um pouco também da minha história, né, para entender aqui. O Aldo CS, que eu tenho um estúdio que é o Creative Studio, mas o CS é Clodoaldo da Silva. Boa. Clodoaldo da Silva é filho de dois agricultores nordestinos aqui, seu José da Silva e Ivanilda Alves da Silva. José da Silva alguns devem conhecer aqui em Arapiraca, quem mora ali no Baixão, que é o Bar do Zé Cruel. A gente conhecia um bar lá que tinha um arrumadinho. E ali foi, eu acho que, a minha primeira empresa que eu trabalhei, que eu não sabia nem o que era empresa ainda, né? Porque eu era garçom, entregador também de bebidas nas casas. Meu pai começou com uma bodega, depois foi para o mercadinho e transformou em um bar. E o bar eu acho que foi o que mais fez um conhecimento mix na minha vida, né? De musical, porque lá tinha todo tipo de música, bate-papo, que tinha médico, tinha carroceiro, tinha pedreiro. No bar você encontra de tudo, né? Você não tem férias, você não tem feriado. Mas foi esse corre que eu acredito que me ensinou muito, né? Assim, através do ensinamento do meu pai, que era, vai entregar isso aqui, até bêbado eu entregava. Tinha cara que às vezes não saía, já estava ali, e eu tinha que levar. E às vezes chegava com uma vergonha, né? O cara lá bêbado, seguiu na carroça, que era o Uber do passado. O Uber do passado. Eu quero que você deixe aqui no comentário, que já foi carregado em carroça. Não, e assim, às vezes eu morria de vergonha, porque às vezes chegava lá, tava um coleguinha lá, e esperando o pai, e o pai chegava na carroça. Meu pai dizia, olha, vai levar lá que não tem condições não, ele tá aqui mais, vai fechar. E assim, era uma carrocinha que eu levava, ia pegar mercadoria na rua. E eu tenho dois irmãos, né? Meu irmão Cláudio e a Kelly. Meu pai foi viver, antes de vir para cá, ele é de Olho d'Água Grande, foram para São Paulo ganhar a vida, né? Como muitos nordestinos. Depois volta para cá, tem minha irmã, eu voltei muito cedo, mas eu me considero arapiraquense. Porque pai é o que cria, né? Então Arapiraca é o que me criou, o que me ensinou. E o meu irmão, independente dele ter vindo mais novo, mas ele já conhecia muita coisa lá fora. E quando chegou aqui, não tinha internet, não tinha nada, mas ele era fã de banca de revista. Meu irmão, ele já pegava ali umas revistas de tecnologia, de música, de coisas que não tinha aqui na cidade. Mas assim, sem internet, onde é que eu vou ter o mundo? Nas bancas de revista. Então, ele me ensinava muito, assim, sobre computador, sobre código, sobre... Depois ele arrumou um computador e disse, olha, no ano 2000 todo mundo vai ter um desse. Chega, o pessoal na rua achava, esse é um louco, esse cara é... Mas meu irmão sempre foi fora da caixa, assim. E aí ele arrumou um computador amarelo lá, que não tinha na internet, era tudo preto, uns códigos. Aí ele criou um joguinho, já criava sistema. E isso já me interessava. Eu digo, ó, acho que esse aqui é o caminho, né? E
garçom vai ser só uma fase. E aí depois meu irmão começou a dar aula, tinha uma New Center aqui, né, uma escola New Center, ele era professor da New Center. E ele pagou um curso para mim, para minha irmã. Depois ele foi embora daqui, foi dar aula que na New Center tinha em vários lugares, né? E aí quando ele foi embora, ele chegou e disse, vou pagar um curso para você lá, você continua. E eu sempre me destacando, todo mundo, também é filho irmão do Cláudio, sabe tudo que é irmão do Cláudio. Mas não era, porque ele nem morando lá em casa mais estava. Mas para mim era um elogio. Eu disse, bom, se eles estão dizendo isso é porque estou indo bem, né? E aí terminou o curso, ele disse, agora tem o CorelDRAW. Porque antes, meu irmão também ele já sabia desenhar. Antigamente, antes da internet, né, de computador, hoje o computador faz tudo, mas a gente ganhava dinheiro fazendo capa de trabalho de escola, fazendo Verdade, arte verdade. Lan House, né? Era, e não tinha nem lan Não é Lan house. House ainda, Era né? tipo cartolina mesmo. Tipo feira de ciência, fazer um corpo humano, a gente fazia na mão, desenhava. Camisa de feira de ciência, pintava na mão e tudo. E aí quando eu fiz o core, eu digo, oxi, em um clique o cara faz aqui e tal. Eu digo, amigo, esse negócio aqui é bom. Aí foi quando eu comecei a aprender o CorelDRAW e aí peguei o computador do meu irmão que ele deixou, comprei um impressor e comecei a fazer cartão de visita para os cabos lá do bar. Pedreiro, olha, tem um cartãozinho aqui, ó, faz aí. E tal, e aí fui. Aí depois aí meu pai queria que eu também trabalhasse numa gráfica e arrumou uns amigos dele. Eu já trabalhei em oficina e tudo. Eu dizia, rapaz, os cabos não estão me pagando, não. Ele disse, é só para aprender. Você tá ali para aprender, né? Pagar, receber, não. Eu digo, aí ele disse, você não quer trabalhar em gráfica? Aí arrumou uma gráfica, meu amigo. E não tinha um computador na gráfica, era manual a gráfica. Eram umas bocas de sapo, umas coisas assim que batia, que se o cara deixasse o dedo, arrancava. E esse cara também não me pagou. E dizia que ia chegar um computador lá e chegar, e nunca chegava. Eu disse, rapaz, dá certo não. Certo não trabalhar com esses caras. Você só quer estar tá dando com seus amigos, que eu andava com a galera do rock, com a galera meio. Dava um trabalhozinho, né? Mas assim, esse trabalho foi um dos amigos meus que disse: olha, tem uma gráfica ali, tem a Cáfalo. A Cáfalo tal, tu que trabalha aí, eu vou arrumar pra tu lá. Aí a Martinha foi, gostou de mim, pegou na minha mão e disse: bora. Agora não tinha internet, era tipo, o cara queria fazer uma camisa, tinha que pegar um CD que tinha 50 mil cliparts ali para você escolher e colocar, e para mim já era massa. Para mim que eu não tinha aqueles cliparts tudinho, já fazia coisa massa, então com um CD daquele ali, e de vez em quando, quando eu não encontrava nada, era só, vamos ligar a internet, era aquela discada, né? Ligava. E aí eu passei um ano lá, e aí meus amigos também, do rock também, aí foi o Fábio, que de vez em quando ia para casa dele, ele trabalhava na Imprima Gráfica, que era uma das maiores gráficas daqui, do Edmilson, do Fidor Alino, né? Um patrão que eu tive fantástico, assim, trabalhar com o pessoal lá. E o Fábio era um cara que a gente escuta um rock lá e ele dizia, vai terminando isso aqui, é assim, assim, assado, para fazer a revista, para fazer já umas coisas mais gráficas, né? Enquanto ele ia fazendo café, eu ia aqui, que massa, aí pronto. E quando precisou de alguém lá na Imprima, ele disse, tá precisando? Aí chega lá, tinha um japonês, tinha um Marcelo Casado, que me ensinaram coisa. Eu passei 7 anos lá, como gráfico. E aí depois... Com que idade? Rapaz, eu acredito que com 18 anos eu entrei na Cafro, a 19 anos eu fui para a Imprima, saí de lá em 2007 e acho que eu passei uns 7 anos lá, 7, 8 anos na Imprima e só saí da Imprima porque acabou o setor gráfico lá, né? Depois o Edmilson ficou só com a parte de plástico, aí saí, abri meu estúdio, aí depois fui para a prefeitura, trabalhei uns anos na prefeitura, tempo de Célio, de Luciano, depois saiu todo mundo, aí abri meu estúdio de novo. E aí foi que eu fui para o Raiz, né? Assim, o Ricardo chamou pro time, é um cara que não é patrão, ele age mais como amigo do que patrão, um cara acessível, honesto, leal. Então, e hoje tô nessa jornada assim, mais ou menos eu sou como o cara diz, o Aldo é o design gráfico, mas hoje eu me considero um estrategista, um marqueteiro, eu gosto muito de criação de brand, de marcas, e vende do bar. O mix começou lá atrás. Então, eu acho que é um pouco de quem sou eu. Que às vezes o cara diz, quem é você? Eu sou design gráfico. Eu acho que profissão é o estar, né? Eu estou design. Eu sou o Aldo, filho do Zé Cruel, da Dona Dina, então isso não muda. Então, o que é você nunca vai mudar. Nunca vai mudar os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu nasci no dia X. Então, quando eu sempre tento contar a minha história, porque eu sei que esse ser nunca vai mudar. Agora, as profissões, você vê que vai de carroceiro a marqueteiro. Boa, boa. Aldo, você estudou na onde? Infância, vamos lá. Eu estudei ali no Pedro Reis, né? No tempo Pedro do Reis. colégio Pedro Reis, depois fui pro Quintela, e aí depois fui pro colégio particular, porque mesmo tudo bolsista.
Porque os caras deviam meu pai, aí os caras pagavam em bolsas. Olha, eu tenho uma bolsa que eu vou conseguir ali, e você não vai pagar nada, e aí já fica aqui. E aí eu fui conhecendo já esses outros escolas. Aí fui pro Bom Conselho, pro Arcanjo, e depois para cursos técnicos mesmos, assim, de marketing, Senai, Senac. Faculdade aqui não tinha, né, para essa nossa área, e depois já tinha fora, o Marcelo começou a fazer faculdade fora. Mas eu nunca paro de estudar, eu estudo todos os dias. Se eu quero aprender alguma coisa, eu pego livro, vídeo, curso, livro, vídeo, curso, livro, vídeo, curso. Até meu sogro disse, rapaz, eu não conheço um cara que estuda mais que eu. Minha esposa era doutora, bioquímica, pós-doutorado e tudo. Mas às vezes ele diz, eu acho que tu estuda mais que ela. Porque chega lá, eu tô lendo, e ela estuda quando é concurso, quando essas coisas, ela tá estudando, né? Mas depois ela só corrige prova, fazer... Mas ela... Com que idade você veio para aqui, para Arapiraca? Eu vim muito novo, 3 anos de 3 anos de idade. idade. Então você, Eu nem lembro de você é da São época Paulo. Da Casa da Cultura. Você ia para Casa da Cultura Casa fazer da pesquisa Cultura. lá, não? Já fui, sim, sim. A biblioteca ali era a nossa biblioteca. Você aí, jovem Nutella, não lembra da Casa da Cultura. Casa da Cultura, hoje todo mundo tem um Google, né? Hoje todo mundo tem internet. A gente ia fazer pesquisa na onde? Casa da Cultura. E outra, tinha que ainda agendar para entrar lá. É. Mas é assim, hoje a gente tem tudo, né? É como eu digo, a internet, você tem ali como usar ela bem. Mas se você não souber usar, você vai ser usado por ela. Então, acho que esse é um diferencial. Eu sempre digo com meus filhos, olha, usa mais, pesquisa. Às vezes os adolescentes hoje mas ou você Você tem quantos usa... filhos, Aldo? Eu tenho 3 filhos. Três Tenho filhos? uma de 3 anos, eu Oxi, tenho uma e de... qual é a sua idade, Aldo? Eu vou fazer 44, acho. Sério? Eu sou de Oxe, 82. eu jurava que o Aldo tinha 20, 22 anos, cara. Nada, 20 anos tem meu filho, já, o mais velho. O mais velho saiu de casa com 18 anos, agora quando ele terminou. E eu, assim, ele começou a trabalhar comigo mais cedo. Eu sou um cara que dou pressão mesmo, assim, que meu pai me ensinou isso. Às vezes eu não entendia. Ah, tá, você tá me fazendo aqui de levar bebo, fazer tudo. E eu vou atrás de uma coisa melhor para mim. Foi quando eu entrei na gráfica. A mesma coisa eu fiz com meu filho. Assim, ele trabalhou comigo, ele até editou alguns filmes dos Raízes, pagava as contazinhas dele. Cara novo daquela idade ganhando R$ 2.000, assim, com 17, 16 anos, para ele tava massa. Mas ele, mesmo assim, a pressão era grande. E aí ele foi fazer faculdade em Brasília, agora está em Maceió. E é como eu digo, eu não lhe dou R$ 1 para você sair de casa. Se você quiser fazer faculdade aqui, ele passou também na dor aqui, mas preferiu ir para longe, eu não dou R$ 1. Agora, se precisar, a hora que você precisar, eu lhe dou quanto você quiser para você voltar para casa. Então, é o que eu sempre digo a ele. Então, ele também faz de tudo, e aí você viu que ele não me pede nada. Ele só, tá dando certo, tá bom, agora eu vou morar perto da praia, pai, quero que você venha aqui. Eu digo, é isso aí. Eu chegar aí, deixo tudo prontinho, que eu não vou levar nada. Não, eu levo. Eu falei aqui no início, figura. né? E quem trabalha na área até conhece Aldo, mas muitas das vezes as pessoas, o alcance do Raízes, né? E é sobre esse projeto que a gente também vai falar, né? Que o Aldo faz parte disso aí também. O alcance do Raízes, às vezes você não sabe quem tá por trás das câmeras, né? Não sabe quem tá ali fazendo. E aqui desde já quero mandar um grande abraço, né? Que nos honrou muito com a sua presença aqui no DDI Podcast, grande deputado Ricardo Nezinho, nos honrou, esteve conosco, um dos bate-papos mais excelentes que a gente teve, né? Foi muito bom, magnífico, um cara surreal, né? Se sentimos muito bem com ele. O Ricardo, é como eu disse, né? O Ricardo, ele é um líder, assim, que eu admiro muito, aprendo muito com ele também, assim. Porque com ele se dá, ele diz logo, ó, é aqui, se não der também, ele diz, eu vou ver a honestidade. E esse projeto, né, também é muito, muito bacana. Para mim, cada entrevista que eu faço é uma aula, bicho, é uma aula, assim, eu saio, às vezes o pessoal até diz, rapaz, você tá agindo como se fosse um velho, assim, né, aquela coisa, assim, rapaz, é porque eu sei que só dá certo se for assim, mas eu aprendi pelo Raiz, né. E o Raiz, realmente, como você disse, é muita gente envolvida. Eu acho que tem umas 25 pessoas envolvidas. Você participou ali dos bastidores ali. Quero até mandar um abraço para toda a equipe, o Sandro, o Jimmy, o Caio, o professor Sandro, ao chefe Ricardo, a todas as meninas. Se eu for contar aqui, a gente dá um abraço para todas. Esse é um projeto muito bacana. Quem não conhece ainda pode entrar aí, raizesarapiraca.com.br. A gente já entrevistou mais de 470 pessoas. São muitas horas de história. E, cara, não tem como você realmente conhecer Arapiraca se você não ouvir aquelas histórias. E Arapiraca é coisa de filme. Não, tudo de bom, eu digo e costumo repetir, que tudo que você quiser de bom em Arapiraca, tem.
Tudo, tudo, Tem. tudo. Às vezes a gente procura tão longe, tão distante, e aqui na nossa terra tem muita coisa boa. É um muito mix, assim. Arapiraca, o que eu acho interessante é que aqui a gente conhece de tudo, assim. Você chega às vezes numa cidade e fala uma gíria, o cara diz, o que é isso? Aqui em Arapiraca você sabe o que é a gíria de Salvador, a gíria de Recife, a gíria do Rio, porque é um mix de pessoas que vieram realmente de vários lugares, né? Então a gente entende tudo. Às vezes o cara chega, não vou falar algumas palavras, o cara, o que é isso? Febre do rabo. Um amigo meu gaúcho, o Eduardo Brau, quando ele chegou, eu disse, rapaz, o que é isso que ele falou aí? E ele chegou, ô tchê, a gente já sabia o que é tchê, o que era. E aqui a gente sabe tudo. Então a gente tem tanto esse múltiplo linguístico, não sei qual que é, mas como você falou, tem de tudo, né? Tem de tudo aqui. O que você quiser em Arapiraca tem. Não tem como você chegar com uma coisa aqui dizendo que é novidade, que o cara diz, já vi isso. Já sei, o cara ali tem. Pô. Ô, Aldo, me diz uma coisa. A gente entrou ali no papo sobre raízes, né? E como é que funciona aí a escolha, a seleção? O deputado já esteve conosco, já falou. Entretanto, você está ali por trás das câmeras, né? E existe, nós que fazemos parte aqui de mídia, de marketing, a gente sabe que existe algumas coisas que precisam ser trabalhadas até chegar a ficar pronto. Como é que, desde a escolha até o preparar do pessoal e até o finalizar para lançar? Muitas vezes as pessoas param, Ricardo. Eu tenho uma pessoa aqui em casa que eu queria que o senhor fizesse. Porque o Ricardo é muito acessível. Se chegar na casa dele, ele atende de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Que chegar, ele só vai para casa quando ele diz agora atender a outras pessoas. E tem muita gente que pede. Ou então você entra no site lá, tem lá uma fazer parte. E aí você vai contar um pouco a história da pessoa e a gente vai avaliar. O que é que a gente avalia? Quanto tempo a pessoa passou em Arapiraca, porque assim, para ser daqui de Arapiraca, de 470, vamos dizer que 50 realmente nasceram em Arapiraca, a maioria foram de fora, mas que tenha no mínimo 50 anos de vida em Arapiraca. Porque você tem 75 anos, tem que ser a partir de 75 anos. Então, quando você tem 75 anos, você pode ter chegado aqui com 25 anos, pode ter chegado com 20, né? Às vezes a pessoa diz, mas o meu pai ele tem 60, mas ele tem muita história, mas ainda ele vai fazer mais. Então, quando você chega no 75, é realmente seu livro está bem escrito, você pode sossegar ali, e aí é quando a gente começa. Então, quando a gente faz essa primeira avaliação, o Ricardo faz uma visita a essa pessoa para entender como é que ela tá, porque às vezes o cara escreve ali no site e pode ser que a pessoa não tenha condição, às vezes a pessoa não está ciente que foi escrito ali para saber se concorda, porque para a gente chegar com a equipe todinha na sua casa e você depois chegar e a gente ver que ela não tem condições de falar, ou então que ela não quer. Aí fica assim, então a gente tem essa visita também que o Ricardo faz, conversa, explica, às vezes mostra alguns filmes, tem alguns filmes curtos, tem filme de 10 minutos, de 20, de 1, 2, 5 horas, e a gente às vezes passando aqui com ele, aqui do lado, os 400 e poucas entrevistas, eu conheço, eu conheço, aí quando a gente vê que conhece, a gente, olha, então vamos assistir um pouquinho, aí já quebra um pouco o gelo ali, né, e aí depois a gente vai o Caio, na casa da pessoa, colher algumas fotografias que a pessoa tem ali, né, a gente já entender qual é o caminho que a gente vai ilustrar ali, saber o que é que tem imagem, o que é que não tem. Tem gente que não tem nem foto, tem gente que tem. E aí, a partir daí, ele faz uma pré-entrevista. Essa pré-entrevista já é para a gente entender o que é que vai para casa. Às vezes eu chegava lá sem saber nada, só sabia a entrevista do cadastro. E às vezes assim, e sua esposa? O cara às vezes nunca casou. Então tem que saber isso antes para não chegar lá cometendo um gafe. Então a gente tem todo esse cuidado depois de que grava e vai para os editores. A gente tem uma base de uns 10 editores freelance. Cada um, quando está desocupado, a gente alimenta com algum material. Aí ele vai ilustrar, né? Quando o cara fala o nome da mãe, aparece a mãe. Quando ele fala na Casa da Cultura, a gente mostra a foto da Casa da Cultura. Então fica muito bacana. Assim, eu perdi meus pais cedo. Eu queria muito ter eles gravados, assim, porque, como eu disse, eu dei um trabalhozinho à minha mãe, mas eu queria dar o orgulho agora, assim, para ele saber onde é que... Eu dei enquanto ela estava viva, mas era só conhecer o meu primeiro filho. Eu queria que ela visse hoje a minha casa, a minha família. E eu também queria que os meus filhos vissem quem era a avó dele, quem era o avô dele, como foi a história deles, né? De onde ele saiu, qual foi a garra. Porque é muito importante, bicho, você ter um registro desse. Eu vejo, cada vez que eu vejo assim uma história, eu sempre lembro assim dos meus avós, eu digo, rapaz, se eu tivesse um material desse dos meus avós, que eterniza, né? E é muito importante, assim, eu tenho orgulho dos meus pais, da minha mãe, da minha história, e eu queria que meus filhos vissem, não só ouvissem por mim, ele vê. Então eu sei que quem tem isso hoje é que nem o Ricardo desse,
que é que nem um vinho. Quanto mais velho esse projeto ficar, mais valioso ele fica, né? Porque você só vai saber o valor dele quando você chegar lá na frente, que tiver sendo um idoso também, você vai ver o que é colorido, que pode ser chamado de preto e branco, lá na frente, nem ninguém sabe o que é que vão inventar, né, de tecnologia para o que a gente vai chegar. Mas o projeto Raízes é como eu digo, assim, toda entrevista que eu faço, eu chego em casa com uma aprendizagem muito grande. Eu posso estar, Valdez, assim, com um dia estressante, que a gente sabe que a nossa vida é desafio, né? Mas quando eu paro para conversar com uma pessoa sábia, que eu digo assim, um idoso, uma pessoa que tem um conhecimento a mais, ou seja, de vitórias ou de derrota, eu saio com um aprendizado. Ou esse caminho dá errado, ou sabendo que aquele caminho dá certo. Porque ele já é, como eu disse, o livro está pronto. E são 470 livros de histórias de onde saiu, de onde passou, o que é que deu errado. Então a gente compara, né? Diz, olha, a maioria que faz isso deu nisso, a maioria que fez aquilo deu aquilo. Que é o pai, os pais que eu não tive, eu escuto vários pais, né? Várias mães, vários guerreiros mesmo assim que construíram, né, essa cidade realmente, do pedreiro ao carroceiro ao empresário, que nem tem Zé Alexandre, tem muitos outros, assim. É um projeto que eu só agradeço por participar, todo o time, assim, é dedicadíssimo, assim, a gente sempre evoluindo, começou de um jeito, a gente cada vez, nem que seja uma câmera nova, a gente tenta colocar um editor novo, logo chamar o Luiz aí para editar também Boa! umas raízes aí, colocar um filme na mão dele aí Boa, para ele, boa! ele sentir um pouco, né? A pressão. Mas é isso, convido assim, quem tiver aí um idoso aí, um sábio, uma pessoa mais velha na família que tenha menos 50 anos de vida aqui em Arapiraca, mais de 75 anos, vale a pena. É um São presente. quantas horas de episódio que vai ao ar? Que vai ao ar? O que vai para o cinema? É, o que vai Sim, pro aí tem cinema. essa parte do cinema. O cinema é um momento onde a gente entrega o filme. Porque o filme ele tem 1 hora, 2 horas, a gente não tem como assistir o filme todo lá. Então ele vai ver um trailer. Lá ele vê um resumo da vida dele ali, do que ele contou, que o Ricardo assiste todos os filmes antes de ser lançado. Então, em cima dessa história que é contada, é escrita uma narração, uma sinopse sobre aquela pessoa. Aí o Ricardo grava essa sinopse e a gente vai para a edição ilustrar essa sinopse de 3, 4, 5 minutos. São 15 homenageados que vai para o cinema, que aí ficam numa média de 1 hora, 1 hora e 20, onde eles se veem ali no telão. Tem uns que nunca foram no cinema, mas eu digo, muitos foram para o cinema, que aqui o cinema ele tinha, Arapiraca naquela época, por isso que eu acho que Arapiraca é muito diferenciada, tinha 3 cinemas, hoje a gente tem um. Mas antes a gente tinha 3 cinemas na cidade, né? O Trianon, a Poeirinha, o Triunfo, e onde todos os dias as pessoas iam à noite para assistir um filme. Agora era mais barato, R$ 1, R$ 2. Até eu pergunto o que é que tinha? Pipoca? Não, era rolete de cana, meu filho. Era, aqui saía, era a conversa. Então, o cinema ele chegou antes da televisão. O cinema ele trouxe a visão do que é que tinha lá fora. E as pessoas viam e iam lá fora. Então, a Arapiraca ele teve muito isso, assim, de ter coisas aqui pelo um cinema. Então, você vê o poder que tem. Hoje você vê que o cinema ele não tem esse poder, porque assim, hoje muita gente já sabe o que é que tem lá fora pela internet e tudo, mas também encareceu também, né? Hoje só vai uma classe e tal, mas antes era todo mundo. Outros só não ia porque, meu filho, você não sabia nem ler, nem nada, não ia nem olhar ali. Teve um que quando começou, ligou as telas, o cara saiu correndo, porque viu um cavalo lá do esqui. Pô, cara, o Bang Bang lá, ele disse, saiu correndo, ele viu aquele cavalo vindo, ele nunca tinha visto, pô. Né? O povo viu o raio e olhava, tem alguém aí atrás. Ó. Outros viram o primeiro carro aqui, se escondia atrás da mãe. Que é isso? Meu Deus, eu vi um carro zoado. Brrr, porque era uma zoada muito grande esse carro. Então, isso pra mim, né, é muito enriquecedor. Eu também vivi ainda uma fasezinha na casa da minha avó, ainda foi quando eu ainda era no Lampião, na Lamparina. Então, eu vou lembrando das coisas que eu vivi na casa da minha avó e eu vou perguntando e como era para conservar a carne sem geladeira. Meu filho, a gente salgava e pendurava e ficava atucaiando pro urubu não vir pegar. Aí a gente, cara, hoje a carne do sol, né? É o raiz. Aí, charque era bacalhau, a gente cozinhava aqui. Quando chegava a visita, a gente, eita, me esconde que o cheiro vai. O pessoal, que era coisa de pobre. Era, outros que tinham dinheiro matava todo dia um boi aí, uma coisa, comia fresco e dava para os moradores, né? Que antigamente em Arapiraca tinha uns moradores que chamavam, né? Que eram as pessoas que vinham através de trabalho, que não tinha casa, não tinha nada e moravam na casa daquela pessoa para poder trabalhar e manter sua vida ali. Ele podia também ter sua família ali, que era.
através do fumo, de tudo, né? E vale a pena assistir. Vale a pena assistir, porque é muita história, muito bacana. Tem uma de um lobisomem. O cara dizendo que se fantasiava de lobisomem. Se fantasiava. Pra assustar o povo, pra poder ele ir na casa da namorada, porque senão o povo ia ver e. Que massa. E o povo tem o lobisomem, tem o lobisomem. Aí teve uma vez ele dizendo que ele ali, o cara é de Lagoa do Rancho. Aí ele vinha aqui pela linha do trem, vinha outro lobisomem. Vixe, ele disse que Vixe. gelou. Ele disse, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele disse que eu vou seguir. Ele disse, quem és tu? Aí o cara, o mesmo que tu. O cara descobriu que descobriu a mamãe. E os dois para namorar na meia-noite, davam de lobisomem. Só quem sabia era as mulheres. Mas antigamente os pais eram assim, né? Não deixavam o cara fugir. Cada história é muito bacana. Muito Rapaz, que bacana. bacana. Em média, o senhor falou aí que vai ao ar o filme 1 ou 2 horas. Mas a produção, porque aí você que está assistindo aí e vê os cortes do DDI Podcast lá no canal do Instagram, o YouTube ou no TikTok, você vê lá 30 segundos, 1 minuto. A gente passa 2 horas fazendo um corte. 1 hora fazendo um corte. Mas é 30 segundos? É. Mas vem todo um complemento do que colocar naquele corte, da legenda, da edição. Mas e aí? 1 hora, 2 horas que vai ao ar. E o tempo de preparação disso aí? Isso, assim, a gente faz 2 gravações por semana. A gente faz 2 gravações. Terça e quinta a gente vai na casa da pessoa, 9 horas da manhã a gente chega, sai meio-dia, 2 horas da tarde. Às vezes a gente volta outro dia para fazer, porque a pessoa tem muito choro. Tem gente que a gente foi 3 dias. Porque a gente diz, olha, guarda a mesma camisa, guarda tudo direitinho, vamos tirar uma foto aqui para ver como é que tá, O para a gente ambiente. organizar do mesmo jeito. Que a gente muda o ambiente. Às vezes a gente chega na casa da pessoa, às vezes a casa da pessoa é a metade desse seu estúdio aqui. Às vezes tem casa que é grande, tem casa que é pequena, tem casa que a gente vai dar um jeitinho. E aí, quando a gente faz essa gravação, aí a gente manda para os editores. Existe editor que passa 2 meses, 3 meses para entregar um filme. Existe editor que passa um mês. E existe o ponta de lança, que eu até parabenizar o Fábio. O Fábio às vezes faz 6 num mês. Agora ele só faz isso, né? Assim, Como ele é é o um nome? cara. Ponta de lança, é? É, o ponta de lança. O Ricardo diz, esse é o ponta de lança. Porque assim, a gente já chegou em fases que eu acumulei muito filme, né? Por falta de produção. Porque a gente tava filmando e acumulando, e eu aperreado, porque antes a gente não botava nem nas nuvens. E eu ficava olhando assim, meu Deus, se chover ali no estúdio, e se alguém roubar o computador, e eu não tô com esse filme editado ainda, então me preocupava muito. Então a gente foi aumentando o time e para poder acelerar essas produções. Aí depois o ponta de lança Fábio deu uma relaxada aí que por ele diz, eu não procuro mais nenhum editor. Eu digo, não, pô, vamos por pouco. Uma vez ele adoeceu, eu digo sim, e quando tu adoecer? Aí eu fico, né? Com a ponta sem ser amolada. Mas a equipe é muito boa, assim, muito competente. Aí tem uns que capricha de um jeito, outros capricham. Cada um tem sua pegada, né? Cada editor entrega o seu melhor. Agora o Ricardo sempre assiste, tem uns que quando não bota muita imagem, o Ricardo vai às alterações, aí sai mandando, olha, bota essa foto no lugar na hora que o cara fala disso, que às vezes até o cara não sabe. Sim. Cabaça, eu quero cabaça, aí o Ricardo já sabe, aí pega, procura a foto e diz, olha, cabaça é isso aqui. Aí quando o cara fala, o doutor João Lúcio, não sei o quê, às vezes o cara pesquisa na internet uma autoridade antiga e não tem. Aí o Ricardo tem, ele, olha, a pessoa é essa. Aí os caras vão fazendo um banco de imagens, mas é como você diz assim, às vezes é uma semana para editar um filme, como também pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, que são freelancers, né? A maioria das pessoas que trabalham no Raiz são freelancers. O Fábio faz isso porque realmente ele disse que não quer saber do trabalho, ele gosta. Para ele se Aldo, que massa, eita, minha vizinha, eita, que resenha, aquela história, ele gosta muito. E aí ele passa, é o que mais edita, assim, mas é mais ou menos isso, essa pegada. Coisa boa. Aldo, hoje você pegou o início da internet. O início da internet. Na sua concepção, no que a internet atrapalha, no que a internet ajuda? É como eu te disse, ou você usa ela ou ela te usa. A internet, eu estudo todo dia através dela, assim, quando eu estou pensando uma coisa, às vezes o que atrapalha é rede social, né? Acho que até eu às vezes quando eu tô aqui, quando eu olho, puxa, 1 hora, olhando isso aqui, eu, epa, peraí, boto no modo avião, às vezes eu me desligo, né? E eu acho que é um mundo, né? O mundo atrapalha as pessoas que você anda, atrapalha, então os canais que você está acessando atrapalha, né? Eu evito muito canal de notícia, eu evito muito estar seguindo o que todo mundo está seguindo. Eu filtro muito
eu não gosto de ir pelos algoritmos, né? Como diz a história, assim, que eu sei que ele ali tá para me iludir. Eu gosto de buscar. Eu gosto de dizer, poxa, eu queria saber mais sobre inteligência artificial. Eu boto lá, quero saber mais de inteligência artificial, pesquiso aquele assunto, boto no Google Chrome, boto em outras plataformas para pegar, colher, baixo os PDF e tal, e depois eu vou. Porque senão você tá aqui no celular, aí apita um, apita outro, você se distrai. E aí é como muita gente diz, a inteligência artificial hoje vai dominar o mundo, né? Muita gente diz isso, mas a mesma coisa foi a internet. Quando a internet chegou, todo mundo, agora a internet vai dominar o mundo. Mas sempre vai ter essa evolução. Ou você aceita, ou você usa ela a seu favor, ou você vai ser usado por ela. Mas também não tem como evitar. Ou então volta a escrever carta, né? Porque tem que ter o e-mail. Ou vai na conta aqui, ou você usa uma calculadora. Então sempre vai ter o avanço. E a gente tem que aproveitar para se beneficiar. Porque, cara, as inteligências artificiais hoje, realmente, elas substituem muitas áreas. Mas também, se você souber usar, você tem um time, sozinho. Você tem um redator, você tem um editor, você tem... Não tem como você... mas não é fácil. Para o editor. Mas se ele tiver inteligência, ele vai ser melhor. Agora, se você não souber isso, você vai... o porteiro foi substituído por uma catraca no shopping. Né? Aí, não, tem que botar o porteiro? Não, poxa. Bota o porteiro para fazer outra coisa melhor. É mais fácil agora ele ficar lá na sala, lá dentro, monitorando umas telas, onde, né, que não tinha. Mas eu acho que assim, se você desistir dela, se você não aprender com ela, realmente ela vai lhe prejudicar. Ou então se você for usado por ela. Porque aqui, realmente, a gente ganha dinheiro com quem usa ela. Né? O cara que faz marketing, eu quero que você use, eu quero que você veja o que eu estou botando, eu quero que você aperte e que você compre. Então eu estou usando, fazendo com que você use. Mas se você souber fazer o que eu estou fazendo, você vai ganhar com isso. E também pode ser que apareça alguma coisa aqui que seja bom para você, que lhe ajude. Eita, poxa, realmente eu estava querendo alugar uma casa. E eu recebi um anúncio de um canto que é mais fácil encontrar uma casa. Então não tem como a gente brigar, dizer que é outro mundo, porque é só mais uma fase. A inteligência é só mais uma. A internet foi uma, como eu disse assim, você sai do manual para o digital, como eu falei, da carta para o e-mail, da calculadora para a tabuada e a reguada que os pessoal levavam, né? A palmatória. E a gente tem que entender e aprender, né? A gente tem que saber usar. Eu acho que é o que falta muita gente é aprender a usá-la e não ser usado por ela. Porque não tem como você não ser usado se você abrir. Só em abrir, tudo é feito aqui para manter aqui. Não tem como, não tem como. Porque é muito bem feito. E é uma coisa que é feita para o seu cérebro. É feita... Aí o cara diz, tá todo mundo falando isso. Disse, todo mundo não. Todo mundo no seu grupo. Que eu nunca... Aí tu viu falar em fulano, ciclano, que antigamente todo ator que estava na TV, todo mundo conhecia, né? Sim. Hoje, existem famosos que é de grupos. Sim. Aquele grupo, Sim. ele é famoso naquele grupo, mas no meu não. Mas eu tenho pessoas que é famoso no meu grupo que você não conhece, mas são pessoas que estão milionárias, que estão vivendo com aquele meio ali. Então hoje não tem como você dizer todo mundo. Hoje existe vários mundos na palma da sua mão. Eu acho que é por isso que a gente tem que saber usar. É o que eu sempre digo lá em casa. Use, não seja usado. Eu uso mais do que sou usado. Né? Então, é uma ferramenta aqui que... Às vezes o cara compra um aparelho, uma tecnologia que só usa o WhatsApp, Instagram e tal. E não sabe o poder que tem ali de inteligência para você dizer, liga a geladeira, liga o quarto, liga... A coisa mais fácil hoje, minha casa mesmo, a maioria é inteligente. Eu compro uma tomadazinha, já adapto aqui, desliga a luz da sala. Liga isso aqui. Aí eu boto aqui, olha, anotar na minha agenda que eu amanhã tenho um podcast. Anota, bicho, faz tudo. Agora imprima a minha lista da agenda. Bicho, tem que usar, pô. Agora não é, eu vou ficar relacionado. Não, tô poupando energia. Agora vamos correr. Aí o cara vai dar uma caminhada. Tô precisando, mas... Boa, boa. Aqui também apaga, não apaga, Luiz? Apaga. Apaga? Ainda bem que eu não falei, né? Ainda bem que eu não falei. Bora ver agora, passar vergonha ao vivo. Vamos ver se aqui atrás apaga. Mas Bora aí. Manda ela desligar. Como é? Luz azul, é? Apagar a luz azul. Você vai falar. Apagar estante. Desligar estante.
Boa! Agora para ligar. Ligar instante. Mas é isso, assim. Então você tem que usar essas tecnologias hoje ao seu favor, né? Também você não vai ficar, ah, não, vou usar tudo para não fazer nada. Eu acho que tudo é tempo. Porque assim, eu esqueço muitas às vezes as luzes em casa apagar, acesa. A gente vai viajar e às vezes eu olho aqui e digo, eita, bicho, eu vou aqui, eu apago pelo celular. Né? Às vezes assim, você quer chegar em casa e já quer aceso. Você já vai aqui e acenda. Então você programa. Tem uma luz lá em casa que é a da cozinha, a gente sempre deixa acesa, porque a menina vai tomar água. Mas às vezes eu boto programado para 2 horas da madrugada ela se desligar. Eu sei que depois dessa hora já era, né? Já dá para ir, já tem alguma luzinha ali já acendendo, nem que seja Boa, a boa. da Quero geladeira. agradecer aqui, Luminara, viu? É Luminara que faz isso aqui. Como é? Como é que faz aí? Liga a internet aí. Como é? Conecta aí. A gente aqui quer agradecer a Luminária, porque a Luminária foi que fez toda a instalação aqui no estúdio DDI Podcast e fez aqui a automação, né? Automação. Pode falar? Apagar estante. Acender estante. Boa! Grande luminária do meu amigo Thaleson. Muito obrigado, Papai do Céu. Continue. Lhe abençoe. Você está precisando aí colocar automação na sua casa? Isso que o Aldo está falando aqui, né? Na iluminação, nos eletrodomésticos, o melhor lugar é luminária, viu? Vem para cá. Aldo, ainda que jovem, mas com bastante experiência e principalmente no marketing, né? Nessa vivência aí da internet, tem muito jovem que está nos assistindo e a gente vive na era digital. Qual o conselho que você dá para esse jovem que está nos assistindo, que galga adentrar por esse caminho, enveredar? Mas o que eu sempre digo assim, às vezes um amigo, queria entrar aí nesse ramo, alguma coisa assim. Eu digo, siga, esteja junto com quem teve sucesso com isso aí, ou então que já chegou onde você quer chegar. E aí você vai. Porque às vezes você quer, mas está sozinho ali no meio, ou então chama o grupo. O grupo que você está andando, bicho, vamos por esse caminho aqui, vamos. Tô vendo aqui que arte gráfica, eu até fiz um curso uma vez, quero viver de Corel. Porque dá para viver, pô, dá para pagar as contas com esse. Eu tive que se afastar de algumas pessoas para entrar com outra turma, como eu disse do Fábio, eu comecei a andar com pessoas que estavam um pouco fora da caixa ali. Porque você é a média das pessoas que você anda, né? Então, a gente às vezes está andando ali com um grupo que é onde você é o melhor. Eu sempre digo com meus filhos, se você é o melhor, você está no lugar errado. Porque se você é o melhor, você vai aprender o quê? Então você já tem que andar com os melhores. Porque depois você vai estar na média. Mesmo que você seja o pior ali, mas você vai estar na média. Se você já está na média, já está ganhando. Agora você ser o pior, ou então puxa o que tu aprende lá e traz para tua turma, pô. Porque eles vão ser a tua média também ali, eles vão aprender um pouquinho. Os caras, mas é que nem aquela coisa, né? Com quem anda com os porcos, farelo come, né? Que nem o pessoal dizia. E isso é a maior real. Antes eu nem entendia, né? Minha mãe falava, eu não entendia. Eu ando com fulano, mas eu não faço o que ele faz. Mas se eu andasse com outra pessoa, de repente eu estava fazendo o que ele faz se fosse bom. Então eu deixei de fazer, né? E aí isso eu acho que é isso, assim, você tem que mas eu não conheço ninguém que está fazendo na internet. Segue 3 pessoas que faz aquilo ali que tu quer. Consome tudo. Não precisa ficar em 10 pessoas. Tem gente que segue 50 e sai pegando um pedaço de. Não. Pega 3 que tu se identifica e consome tudo que tu quer ali dele, ali, todos os vídeos, aprende tudo. Se puder, paga o curso mais básico daquela pessoa. Porque o pago é diferente. Quando você aprende, leva pra turma. Só, muita gente vai dizer, esse bicho agora tá obcecado por esse conhecimento. Às vezes o cara, não é assim. Eu conheço pessoa que trabalhou 50 anos e não teve vida, não teve nada porque se dedicou só ao trabalho. Eu sei que você passar 50 anos só se dedicando ao trabalho vai lhe prejudicar, mas para você crescer, Flávio, eu acho que você deve passar por isso também. Tem uma fase que você tem que passar 1 ano, 2 anos ali só com aquilo ali. Bicho. Não tem como não dar certo se não for desse jeito. Não tem como dar certo. Então eu acredito muito nisso. Às vezes, assim, desistir nunca, não. Se não está dando certo, é a hora de desistir. Desistir também é sabedoria. Né? Você tem que saber desistir. E também saber a hora de persistir, né? De não desistir. Então, acho que é isso. Então, acho que eu sempre fui assim. Eu desisti de muita coisa, de ideias, de projetos. Porque também, eu tanto tempo, passei 5 anos estudando isso aqui, não deu certo. Bom, não deu. Vou fazer o quê? Vou insistir nesse negócio? Não. Eu estou com agora um projeto novo que tem, desde o começo do ano, que eu estou pregado nesse negócio.
E até convidei o Vantos, mas eu não vou falar aqui, porque é um projeto novo. Boa! E a gente tá junto, né, agora, mas é uma coisa que eu me dediquei, venho me dedicando, e a galera diz, ah, meu irmão, os bichos não tem como. Às vezes até o Vantos fica, bicho, tu tem desde o começo, tu trabalha com isso, ou tá estudando isso. E às vezes ele chega com um cara, às vezes, que tem um conhecimento de 4 anos, aí ele dizia, eu tenho o igual aí, né, o conhecimento. Ele diz, não, mas eu não tenho a prática. Eu tenho o conhecimento, mas eu preciso de pessoas da prática. E a gente tá montando um time aí bacana. Mas é isso, é se juntar com os bons, bicho. Você tem que estar com os melhores. Aí, vai se afastar da turma? Não. A turma é na hora de brincar, vamos tomar uma cervejinha, vamos curtir uma musicazinha que a gente gosta, vamos falar de outras coisas, mas eu acho assim, eu sempre fui um cara que eu penso muito em mim. Por exemplo, o cara diz, depois que você tem filho, você vive pros filhos. Não. Eu vivo para mim porque o que eu dou para meus filhos é um pai equilibrado, um pai feliz, é um pai. Então, se eu estiver bem, eles vão estar bem. Então, não tem como eu só querer que eles estejam bem. Agora, se eles estiverem mal, eu estou mal. Então, eu sei que eles querem que eu esteja bem. Que se eu estiver bem, então o maior presente que eu dou para meus filhos sempre foi isso. É um pai feliz, equilibrado, presente. Sei que às vezes a gente não tem o tempo de estar sempre com os filhos hoje, né? Mas assim, mas o tempo que eu tenho com meus filhos, eu dou um tempo de qualidade, de atenção plena, né? Que seja meia hora. Pronto, peraí, vamos passar meia hora aqui, mas eu me dedico àquela coisa, não importa a quantidade, né? O que importa é a qualidade. Então, eu penso isso, assim, que se eu, todo mundo pensar em si próprio e os outros. Não, mas se você, Fabrício, está pensando em você, o Luiz está pensando nele, tá nós três aqui, bicho, qual é o problema que a gente tem? Vai ser bom para tu, vai ser bom para mim, que a gente vai compartilhar nossos conhecimentos, nossas vitórias. Isso é, bicho, tu fez isso, como foi? Então a gente vai se ajudar. Então não existe ser pelos outros. Eu conheço gente que se acaba mesmo. Tem uma pessoa que trabalhou lá com a gente que praticamente se acabou a vida pelos filhos. Não existe. E ela, se ela tivesse pensado nela, se ela tivesse evoluído, eu acredito que os filhos dela estavam mais evoluídos. E às vezes você, não, mas tudo que eu faço é por eles. Não. Para mim cuidar de alguém, eu preciso estar bem. Ninguém dá carona a pé, né? É, Ninguém dá carona a pé. Às vezes a é. pessoa pensa tanto no outro e esquece de si. E na verdade, eu ouvi algo recentemente e muito me marcou. As pessoas não amam a gente, ela ama a nossa utilidade, né? Ninguém quer um inútil do lado. Não, eu não sei, assim, eu não sei ficar calado. Se eu ver uma pessoa que tá errando e tal, eu sempre sou um cara que eu gosto de chegar lá e dizer, bicho, é por aqui. Às vezes eu sou até chato. Parei um pouco. Hoje eu só dou um conselho, às vezes, assim, se o cara pedir. Boa. Se o cara for lá e dizer, bicho, me ajude. Mas antes não, antes eu era chato mesmo. Bicho, você tem que mudar isso aqui, bicho. Levanta isso aqui, bicho, também tu faz isso, isso e isso. Era chato, era chato. Aí às vezes até fico, às vezes a minha esposa diz, olha, a gente vai ali, agora tu fica calado. Tu fica lá porque tem um problema assim, 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 eu não vou. Eu não vou, pra ficar calado eu não vou. Eu prefiro ficar em casa. É aquela, como você disse, não adianta você estar num canto para agradar, porque eu gosto de conversar, eu gosto de dar conselho, eu gosto de ajudar. É por isso que eu digo assim, se você não está bem, você não vai me fazer bem. Se meu filho não estiver bem, ele vai me fazer mal. Boa. Mas eu sei que para ele estar bem, eu tenho que estar bem. Pô. Primeiro eu tenho que estar forte, primeiro eu tenho que estar firme. Eu perdi meu pai e minha mãe cedo, e quando você perde pai e mãe, eu acredito que existe uma coisa que é tipo assim, ou você quebra, ou você fortalece. Boa. E eu decidi ser forte, mas pelos meus filhos, pelo meu futuro. E não é uma coisa assim que você escolhe, é como você diz, é uma coisa de dentro, é uma coisa inexplicável. Deus, né? Deus é inexplicável. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida que é inexplicável, eu chamo de Deus. Porque às vezes a pessoa pergunta, quem é Deus para você? É inexplicável. Não vou explicar, porque não tem como. Né? O que é a vida para você? Eu sempre digo a mesma coisa. Eu digo a vida é os altos e baixos e com uma pitada de coisa inexplicável. Boa, boa, boa. Então, Boa, boa. mas mas é isso, assim, a facilidade que a dificuldade, ela não tem como não andar junto, né? É sempre um desafio, né? Por aí. Coisa boa. Você ajuda muita gente, já ajudou muita gente. Como é que você lida com ingratidão? Gratidão é uma coisa assim que às vezes me machucou muito já. Porque é o esperar, né? Eu acho que quando você espera, você se decepciona. Então hoje eu não espero muito. O que vem é lucro. E aí, às vezes, o cara diz, rapaz, tu ensinou essa pessoa, tu colocou ela na área, e hoje ela é tua concorrente, hoje ela tá assim, eu disse, bicho.
tenho o maior orgulho, velho. Espero que ele seja o melhor, que eu que ensinei. Vai ser um orgulho pra mim. Mas assim, as pessoas. Mas aí depois eu tô junto, às vezes a pessoa fala mal de mim. Ele tem direito de falar, ele me conhece. Vou fazer o quê? Mas não faço o mesmo, assim. É difícil. Às vezes, mas você, pra tudo seu, tudo pra você tá tranquilo. Eu digo, depois você passar por muita falsidade, muita coisa, ou você aprende que o mundo é assim, ou você vai continuar decepcionado com um monte de gente que é ingrata. A minha mãe dizia que a decepção, quando ela não mata, ensina a viver, né? É, pronto. Pra mim só ensina. Porque é mais fácil eu matá-lo. Então eu prefiro só aprender com isso e deixar pra lá. Coisa boa. Pessoal, quero agradecer a você que tem nos acompanhado até aqui. Se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. Que bate-papo bom, cara. Você tem eu vou dizer igual como eu digo para alguns que é que sentam. Você que aurea boa, cara. Ah, que Você massa, tem uma área massa. muito boa, muito boa. A mesma coisa, bicho. Com muita vontade, assim. Porque você que trabalha com vídeo, você, né, faz, é besteira fazer, mas você atrás das câmeras, você não. Eu cheguei aqui, esse cara tenta quebrar um gelo, né? Que nem a vida das pessoas, às vezes, esse cara não tem problema, não. Só sabe o cara por dentro, o que tá passando, né? Quem vê close não vê corre, né? Mas é correria. Coisa boa. Dentre tantas perguntas que eu externei aqui para o senhor, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Eita, poxa. É difícil essa aí. É difícil. Mas eu uma pergunta que você não me fez. Eu gostaria que você tivesse feito para você discorrer sobre ela. Difícil, é melhor tu fazer uma pergunta que você ainda não fez. A gente sempre faz o bate e volta no final de cada episódio. Estamos se aproximando para o final. Ei, tudo que é bom, dura pouco, no instante passa. Mas eu quero ouvir do Aldo uma música. O senhor canta? Uma música? O senhor canta, não? Não. Não Canto, nem toco, nem nada. Mas eu amo música, bicho. Boa. Eu amo música. É como eu disse, desde o bar eu sou muito eclético. Mas assim, sou fã mais de rock, de reggae, de música MPB. E eu vou dizer uma banda, né? As bandas que eu curto é Pearl Jam, o Rapa, gosto de Edson Gomes, uma mensagem que fala da nossa parceira. Sou do mercado informal. E gosto muito também do regional, do Luiz Esse Gonzaga. sistema é o meu filho. Gosto de Luiz Gonzaga, Boa. Eu tava acompanhando esse novo CD também daquele João Gomes, né? Que ele fez agora Gonzaguinha. Então, música pra mim, ela não tem nem muito o gênero, é muito identificar, contar a minha história, né? Tem música que você escuta assim, que diz, rapaz, essa letra tem tudo a ver comigo. Então, eu gosto muito disso. Já o rock, essas coisas, já é para poder, tipo, trabalhar, que eu não quero prestar atenção na letra. Às vezes ali só quero só a batida ali. Às vezes eu boto um lo-fi, é uma coisa mais... Boa! E gosto muito de jazz. Para trabalhar é isso. É jazz, bem eclético, blues, bem eclético, né? Às vezes eu vou cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. E é? Meu prato especial é a feijoada. Boa! Esses dias eu fiz uma feijoada para uma média de 100 pessoas, aniversário da minha sogra. A minha esposa com a irmã dela, né? A gente fez, eu gosto muito de cozinhar assim, porque o bar, né? É como eu digo, se você disser qual foi a sua maior empresa que você passou, para mim foi o bar do meu pai. Assim, ali eu aprendi o marketing, ali eu aprendi o que é comércio, o que é difícil, a música, a culinária, o carinho, né, do pai e a mãe que a gente tem ali. Então, para mim, eu acho que o mais importante é isso. Que às vezes, sua maior empresa é essa, mas não. Para mim foi o bar do Zé Cruel. Porque ele dava com pessoas, né? O tete a tete, né? Isso. Meu filho mais novo, até ele viveu ali também comigo ali no bar há um tempo. Todo mundo pegava ele no colo, brincava. Aí o Igor não era tímido, né? Já disse, bicho, ele foi de bar. Então, quando você vive ali no bar, você tem esse mix, né, de conhecimentos. E ali no baixão era o pessoal dando cavalo de pau, botava paredão. Naquela época era um bar meio... Ia de tudo. E assim, o bar do Zé Cruel, você perguntar, por que cruel? E o meu pai não tinha nada de cruel, bicho. Meu pai era um cara mais tranquilo. Minha mãe era mais cruel do que ele.
E por que Bar do Zé Cruel, você perguntar, né? Aquela coisa que você perguntou. Qual é a pergunta? Boa, então deixa eu fazer a pergunta. Por que o nome Bar do Zé Cruel? Bar do Zé Cruel, é. Minha mãe tinha ficava na cozinha, meu pai era o cara que ia fazer compra, o cara do bate-papo ali, com os amigos, né? E às vezes meu pai ia de manhãzinha, que o cara que vai pra feira, né? Vai logo cedinho, de manhãzinha, 4 horas da madrugada. Boa, cedinho, 4 horas da madrugada. Eu quero dizer aqui para o Luiz está aqui com a gente, mas ele estava com um certo companheiro dele e o camarada disse, rapaz, acordei bem cedinho hoje. Qual é a hora de cedinho? 10 horas da manhã. Não. E aí ele ia logo cedo, porque tem que fazer, a gente servia também café da manhã, era almoço, e às vezes janta até, sopa, alguma coisa assim tinha. E meu pai ia logo cedo, ia pro mercado público ali, 4 horas, aí 5, às vezes chegava 7, 8, 9, 10, 12 horas, cadê meu pai? E os cabras já tinham encontrado ele lá tomando uma cervejinha no mercado público, alguma coisa assim, empolgada. E aí chegava em casa, os caras com maloqueira, diziam, Dona Nilda, tudo bom? Cadê o Zé? Rapaz, ele foi pra feira e ainda não chegou. Aí os cabras já sabiam, às vezes ele nos esquemas dizia, Zé Cruel. Aí começava, cadê o Zé? Cadê o Zé Cruel? Aí começou a pegar essas coisinhas dele, né? Já sabia, ele tava não sei o que, cadê o Zé? Rapaz, ele foi no cartório aí. Os cabras já sabiam, eita, Zé Cruel. Olha o Felipe Cruel. Aí os caras chegavam, tô aqui no Zé Cruel. Ele, em mim mesmo não, você tá aqui no bar. A figura. Coisa boa, uma cor, Aldo. A cor branca. Por quê? Paz, neutra, dá pra pintar de qualquer cor. As outras se misturam, né? Bom, um lugar. Um lugar. Acho que Pontal do Coruripe, bicho, eu gosto ali, velho. É mesmo. Pontal do Coruripe. O cara diz, o mundo aí, não, mas ali pra mim. Porque eu acho que a primeira praia que eu fui, né? Antigamente sempre praia. Tinha aqueles caminhão que saía lá da rua com um colchão com toda Dona Zélia. Boa. Se não fosse ela, eu não conhecia o que era praia. E era aquelas 30 pessoas. Né? E ali eu. Dona Zélia, quero Dona Zélia. Era sério. E era aquele caminhão cheio de gente, bicho, quando a pessoa não ia, quando chegava... Mas ela era presente do bairro, não? Não. Ela tinha uma casa na praia, no Pontal. E ela, todo carnaval, levava o pessoal da rua. Quem quiser ir, é só arrumar o colchão, dividir aqui, vamos embora. Amiga, era tanta gente que era... E você novo, pô, é divertido demais. A minha mãe não ia nunca. Porque assim, pro meu pai e minha mãe, pra ir pra algum canto, era muito difícil. Que dono de bar não tem feriado, não tem férias, não tem nada, bicho. E às vezes quando eu não ia, chegava todo mundo da praia, aquelas conversas, eita resenha, e eu ficava olhando assim, caralho, eu queria ir. E aí, Pontal, eu acabei até conhecendo lá pescador, comecei a conhecer dono de bar, eu sempre ia pra lá, né? E até quando não era carnaval, a Dona Zélia ela emprestava a chave, que era uma coisa mais sossegada, aí já dava pra dormir na cama, né? Não era só no colchão. E isso... Pra mim é um lugar assim muito especial. Ponta hoje mudou muito, tá muito bonito lá. Em vez de quando eu vou, antes era a Pousada da Ada, que tem mudando. Agora tem umas pousadazinhas que eu gosto de ir com as minhas filhas, que é mais sossegado, mais pertinho, né? 1h30 você tá lá. Que não diz, eu moro em São Paulo, moro assim, rapaz, o tempo que tu vai pro trabalho é quanto tempo? Eu quero 1h30, sabe? Só gasto isso aí quando eu vou pra praia. Aqui de Arapiraca não tem praia, mas quando eu vou é pertinho aqui. Então, se tem um lugar, eu gosto. Já fui para várias praias aqui. Porto Galinhas é muito bom, né? Também Milagres de Toque, né? Milagres de Toque é o nome do estabelecimento do amigo meu lá. Mas São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. Assim, mas Pontal é Pontal. Coisa boa. Aldo, se tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Rapaz, seja mais grato, né? Parar de ingratidão. Acho que isso aí é o mais difícil das pessoas seguirem 100%, né? Mas eu acho que é isso, honestidade. Acho que os valores que eu carrego é esse e é o que eu peço sempre para meus filhos, assim. Tipo, eu odeio mentira, assim. Eu odeio mentira. E como eu falo com meus filhos, eu não minto. Eu não minto. Porque às vezes o cara diz, olha, se você fizer isso aqui, o bicho papão... Não existe bicho papão. Boa. Se você fizer aqui, você tá errado. Boa. Não, se você fizer isso aqui, o bicho... Não, eu não gosto, assim. Então, às vezes até ela diz, meu pai não mente. Ela diz, não, mas não vai mais que meu pai não mente.
Sei que às vezes assim, tá bom, você é o sertão. Não, eu sei que tem coisas que a gente, né, vamos dizer que, mas eu não gosto, assim, tem uma coisa que eu sou muito da verdade, então, se tem uma coisa que eu peço pra dizer, bicho, é parar com mentira, né? Mentira não leva a nada, só vai enganar e vai ensinar a criança a mentir. Eu pensando muito em filhos, né, assim, porque, filho não é o que você fala, é o que você faz, né? Espelho, se eu chegar e agir de um jeito, meu filho daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa. Agora eu posso falar que ele não vai, entra aqui, sai aqui e acabou. Tem pra onde. Eu brinco com o Ravi tem 3 anos. Aí eu ensinei a ele uma frasezinha que a gente diz quando alguém diz que o bicho papão vai pegar. Aí quando alguém chega até e diz, ó, o bicho papão vai pegar. Aí diz, vai não. Por quê? Porque o bicho papão é mal. Aí diz, e nós? É mal também. Então não adianta vir, bicho papão. Cada vez a proporção que você vier, a gente vai. Tem coisas que é foda, né? Às vezes meu filho mesmo, quando ele começou a ficar mais velho, né? Aí tem uns tempos que eu levei para psicólogo e tudo, assim, para entender algumas coisas, eu disse, e sobre sexo, essas coisas, quando é que eu posso falar com meu filho? Porque eu não sabia, assim, que às vezes você tem assuntos que você tem que botar ainda cegonha ali, alguma coisa, não sei, um ovinho que... Aí ela disse, já era pra ter falado, meu amigo, quando eu cheguei em casa já fui falando, já era pra ter falado, você já tem... O que é? Tá certo que eu cheguei em casa e minha cara... Olha, assim, vamos dar uma volta. Olha, Coisa boa, coisa boa. Valdo, que honra tê-lo aqui. Eleve muito o nível do DD Podcast. Você é um cara muito inteligente, um cara muito dinâmico, isso é muito bom. Para mim foi uma honra, sou muito grato, mas eu quero deixar as considerações finais para você. Cara, eu que agradeço, assim, eu que sempre sou dos bastidores, assim, sempre fiz entrevista, sendo entrevistado para mim é uma honra, assim, felicidade imensa, Deus abençoe esse seu espaço aqui, que você vem contando a sua história de garra aí também, desde que eu vi a primeira vez, eu sei que você vai longe, bicho. Então, que Deus continue te guiando, nos guiando, e vamos embora só com coisas boas, pensa em tu, que vai ser bom para mim. E abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. Qualquer coisa, deixa nos comentários alguma dúvida, quiser saber mais sobre o Projeto Raiz, alguma coisa que eu vou estar acompanhando aí para estar seguindo e comentando também. Valeu. Boa. É isso aí. Tamo junto. Se inscreve, compartilha, comenta. DDI Podcast todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Estamos por aqui. Valeu!